Bom dia a todos. Vou começar pelo cenário internacional, como de praxe. Então, pensando aí no que aconteceu neste último mês, acho que pensando no mundo desenvolvido, não tivemos sinais ainda que a política monetária já está colocando em curso uma redução da atividade e da inflação, né? Então, pensando em Estados Unidos, a gente teve dados do mercado de trabalho mostrando uma resiliência muito grande. Então, nessa sexta-feira já sai um novo conjunto de dados do mercado de trabalho, mas a gente não deve ter uma grande reversão no quadro. Então, o mercado de trabalho e do emprego em patamar historicamente baixo, as contratações em patamar historicamente alto, especialmente considerando tudo que já foi feito em termos de ciclo monetário. A gente continua com os dados de varejo mostrando uma resiliência muito grande. A gente teve uma revisão da divulgação do PIB do primeiro trimestre, mostrando não só uma economia mais forte, mas com uma composição mais favorável ao consumo das famílias. Em resumo, eu acho que em Sintra, o presidente do Fed, do FONC, né, o Powell, ele deixou claro, quando perguntado, que o medo dele é fazer menos em combater a inflação e não mais, né? É pecar por falta e não por excesso ainda. A gente tem consolidado e pavimentado, salvo uma grande surpresa, uma grande quebra de banco, uma alta de juros na próxima reunião do FONC, e aí vai ficar a discussão sobre o quanto que o FONC, o Fed, deve endereçar um movimento que acredito poderia ser o derradeiro na penúltima reunião, né? Então sobe agora em julho, pula na próxima, setembro, e na penúltima reunião do ano, se eu não me engano, é final de outubro ou novembro, poderia ter uma nova alta. Mas nisso, então, a gente não vê mudanças, a gente vê aí a política monetária nos Estados Unidos, ainda o Fed ainda tendo trabalho para fazer, o mesmo na Europa. Então, acho que o Banco Central Europeu começou atrasado, acreditamos que tem aí bastante trabalho para fazer. Quando a gente olha para o Reino Unido, teve um choque de realidade lá, a luz dos núcleos de inflação ainda acelerando, né? Então, acho que o Reino Unido consegue estar num, num, num ponto muito único desse ciclo aí, está bem atrasado. E aí a gente fica nessa discussão no mundo desenvolvido, que é bem diferente da discussão que a gente vê em América Latina. Então, o Brasil abre o ciclo de aperto monetário por conta de questões nossas, então, basicamente, crise hídrica e uma inflação de alimentos decorrente de uma depreciação cambial muito grande. Podemos aí discutir, não aqui, obviamente, mas discute-se aí o peso da política monetária nessa depreciação cambial, mas o fato é que a gente começou antes, não porque a gente viu nada demais, é porque a coisa começou a esquentar aqui antes por outros motivos. Mas na sequência, na esteira, os principais bancos centrais da América Latina também iniciaram ciclos expressivos de alta de juro, né? Então, Chile e México levando a taxa até 11,75, a Colômbia, que foi a última a agir também, chegando aí nos patamares de 13%. E o que a gente observa hoje em dia? O que a gente teve no último mês, né? De um lado, a gente teve o fim do ciclo de alta, ou pelo menos uma pausa do ciclo de alta, mas com a pausa na Colômbia, né? Então, acho que os principais bancos centrais todos encerraram oficialmente seu ciclo. No Chile, a gente já teve uma sinalização de um corte na próxima reunião, então, dos 5 membros do comitê, 2 já votaram por corte neste mês. Então, claramente, eles devem começar um ciclo de corte, lembrando que o Chile está com uma atividade econômica fraca, as expectativas de inflação ancoradas no centro da meta e as projeções aí apontando uma convergência. E a gente deve ter aí, por questões pontuais, uma desaceleração. A gente teve os núcleos relativamente inflados aí nos últimos 2 meses, pegando na média móvel de 3 meses dos núcleos, e a gente deve ter um recuo aí agora na próxima divulgação. O Banco Central do Chile deve ser o primeiro, lembrando que 11,25 no Chile não é comparável com 13,70. 11,25 lá é bem diferente de 11,25 aqui, tá? Então o patamar de juros no Chile é bem alto mesmo. E nessa esteira de fim de alta de juro em Latam, em América Latina, a gente vem para o Brasil. Se a gente pegar de maio para cá, as expectativas de inflação aqui no Brasil elas cederam substancialmente, tá? Então, pensando no DAP lá para maio, estava rodando isso aí 6% esse ano e ano que vem. A expectativa de inflação desse ano já está aí na casa dos 5%, na verdade abaixo de 5%. E a expectativa de inflação do mercado entre 4 e 4,5 para o ano que vem, os economistas, aí a gente já vê um número entre 3,8, 3,9.
Então, o quadro mudou substancialmente. O que mudou de lá para cá? Eu acho que a gente pode destacar de um lado o câmbio, né? Então, a taxa de câmbio que vinha rodando lá naquele range de 5 com 5,30 foi para 4,70 com 4,80. Isso tem um impacto brutal nas projeções, não só do Banco Central. Então, o Banco Central trabalha com uma relação aí de 10% de câmbio, bate 1,1 ponto na inflação, um ano depois, né? Eu acho que ninguém tem um número muito diferente desse, ou pelo menos não tinha, com a política de preço da Petrobras vigente até então. Deixa esse Peixoto, que acho que vai fugir da esfera, mas acho que a Petrobras ela vai começar a repassar o câmbio quando apreciar e não vai repassar quando depreciar. Então, a gente vai começar a ter uma não linearidade aí no pass-through. Mas é fato que o câmbio, a dinâmica do preço de petróleo e um pouco, pelo menos do nosso lado, da política de preço da Petro, né? Então a gente mudou aqui, a gente tinha alguma alta residual de petróleo para o final do ano, e a gente tirou essa alta, né? Então o movimento no nosso cenário agora de petróleo ele se dá basicamente em função da dinâmica de preço de etanol. A gente não trabalha aí com alta do preço de combustível relevante ao longo desse governo. E isso teve um impacto também relevante na nossa projeção. Então, quando a gente olha para a inflação no Brasil, as projeções melhoraram substancialmente. Então, a tarefa, a vida do Banco Central ficou muito melhor com essa mudança esse ajuste aí de prêmio de risco, né? Então, acho que uma das coisas que nos surpreendeu, eu esperava um pouco que a questão fiscal fosse ser colocada em segundo plano em algum momento, mas eu não esperava que, na verdade, ela fosse para primeiro plano como algo extremamente positivo. A gente não mudou a nossa cabeça em nada aqui para o fiscal do Brasil. Eu acho que dificilmente o governo vai ter sucesso nessas medidas de aumento de receita, mas é fato que isso perdeu importância. Eu acho que tem um impacto inflacionário disso, independente de preço de ativo. Os sucessivos déficits que a gente vai ter aí nos próximos anos vão pressionar a inflação e, consequentemente, o juro, mas isso vai ser mascarado aí pelos próximos muitos trimestres por conta do impacto da apreciação do câmbio, claro, caso essa apreciação se mantenha. Esse nível de câmbio, a gente já fique nesse novo patamar ou até tenha uma nova rodada de apreciação. Aqui não estou querendo dar um call de câmbio, apenas constatando o que acontece com a inflação, dado tudo o que aconteceu. As projeções do Banco Central hoje, do modelo do Banco Central, a gente acredita que já estejam ao redor do centro da meta, tanto para 2024 como 2025, condicionadas aí, obviamente, na curva de juros da pesquisa Focus, que começa com corte de 25 e depois vai dando cortes de 50 ao longo do ano que vem. Eu acredito que essa dinâmica do Focus deva começar a colocar mais cortes na curva, na parte curta, e na parte longa também, porque eu acho que vale destacar uma coisa que eu estava deixando passar batido aqui, a decisão do Conselho Monetário Nacional de manter a meta de inflação em 13%, e com um intervalo de 1,5%, manteve a banda também. O ministro Fernando Haddad, no anúncio, disse que a partir da nova presidência, né, a partir de 2025, vai mudar a questão do ano calendário, não deu mais detalhes, não tem pressa, como isso não é algo para agora, o governo não precisa editar esse decreto presidencial agora, com as regras do jogo, mas o fato é que foi um movimento acertado da Fazenda, né? Então, acho que teve lá seu impacto nas expectativas de inflação. A racionalidade voltou, né? Então, tem sempre quem fale por aí que para cortar o juro tinha que subir a meta. Pelo menos a gente chega aí no CMN com a razão voltando para boa parte aí das pessoas. E isso abriu espaço. Então, as expectativas que estavam em 4 já caíram para 3,5, pensando em focos. Isso tem um impacto relevante no modelo do Banco Central. E o Banco Central vai poder começar a cortar o juro em agosto. A gente aprendeu também, aqui nos meus últimos 4 minutos, a dissidência do cupom. Então, tem 2 a 3 diretores, acreditamos que seja uma minoria pela comunicação, pela ata, mas pela forma como foi o comunicado, pelo comunicado ter dado essa sensação mais rock do que a ata revelou posteriormente, é uma minoria influente e barulhenta.
acredito eu, formado por 3 diretores e diretoras, mas aqui não vale a pena ficar especulando os nomes, de que enquanto as expectativas estão desancoradas e como a revisão da inflação está sendo por fatores não tão relacionados à política monetária, a gente está falando aqui de queda de commodities e apreciação cambial, o Banco Central não deveria sinalizar esse corte em agosto e esperar um pouco mais. Esperar uma continuidade do processo de reancoragem das expectativas. O grupo majoritário, obviamente, é capitaneado pelo presidente, né? Não tem como ter ainda não tem como ter um grupo majoritário no Copom sem ter a liderança do presidente. Acredita que não, acredita que, olhando para as projeções, já tem espaço para começar um ciclo de corte com cautela e parcimônia. Então, a gente desenha CSI um corte de 25 pontos para a próxima reunião, mas eu acredito que a cautela e parcimônia sinalizada pare por aí. Então, a gente tem a referência do último ciclo do Banco Central do Ilan, do Carlos Viana, que foram 2 de 25 e depois foi acelerando, não temos essa convicção mesmo. Ontem, sabatina de 2 novos diretores. Depois da decisão do Conselho Monetário, o ministro da Fazenda disse que esperava a expectativa do governo agora eram cortes consistentes de juro nas reuniões do Copom, ou seja, acredito que as indicações do governo vão votar por cortes consistentes. E acho que essa maioria que hoje a gente tem no Copom vai votar por cortes também consistentes. Talvez não tão consistentes quanto o ministro gostaria, tampouco parcimoniosos como gostaria aí a minoria do Copom. Então, o nosso cenário de juros é de um corte de 25 agora, na sequência já um de 50, com uma chance, aí lembrando do horizonte relevante do Banco Central, dado que a maioria não liga, não liga é um termo forte, dado que a maioria não penaliza tanto essa desancoragem de expectativas longas, em 3,5, é razoável pensar que na virada do ano, quando 2025 passa a ser o horizonte relevante predominante, né, 75% de peso, a gente tem uma nova aceleração. Então, pode pipocar um corte de 75 pontos aí, ou em dezembro, ou na primeira reunião do ano que vem. E eu acho que esse processo de cortes, com certeza, o Focus vai se adaptando, não vai ser algo que vai ficar o Focus stick, parecendo que o Banco Central está sendo ultra dump, não. Lá para frente, a nossa projeção continua sendo de uma inflação de 4% no ano que vem, e é 4%, pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas com todo esse processo, todo esse contexto de depreciação cambial, mas a gente acredita ainda que a dinâmica fiscal, tudo isso foi colocado no Bolsa Família, cria uma pressão permanente e anual na inflação e no juro. Então, por mais que o Banco Central busque, eu acho que eu tenho muita dificuldade de ver o Banco Central conseguir atingir de forma sustentável e equilibrada, deixar o juro no neutro. Tá? Então, eu acho que ele pode até, deve, né, dado a forma como foi comunicado esse grupo majoritário, de novo, para onde vão as projeções com essa dinâmica de câmbio, a gente pode muito bem ter uma Selic em um dígito ainda no primeiro semestre do ano que vem. A partir daí, seria algo mais experimental e voluntarioso, que pode começar já nessa gestão, ou pode começar na gestão seguinte, com uma continuidade consistente de cortes de inflação. É por isso que no nosso cenário macro aqui a gente tem dificuldades de ver uma convergência permanente da inflação para o centro da meta. Tá? Então, fortuitamente, até pode acontecer, fortuitamente, né, via dinâmica de commodities, mas de forma consistente, aí a gente acha que tem mais trabalho para fazer, e caso se confirme essa expectativa de um começo mais célere de cortes, isso fica mais difícil lá na frente. Para a atividade, nossa cabeça não mudou, o mercado de trabalho continua robusto no Brasil, a gente está caminhando para um PIB aí de 2,5 hoje, por mais para a parte superior, setores sensíveis a juro ainda sofrendo bastante, e a partir do ano que vem, perde-se aí esse impulso fiscal, em termos de crescimento, não em nível de PIB, mas aí o afrouxamento monetário começa a ajudar um pouco. Então, a gente continua vendo uma economia brasileira equilibrada aí no curto prazo.